Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22, assim está escrito: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre três coisas importantes que encontramos em Hebreus. Aqui, o escritor trazendo a lembrança daqueles irmãos que precisavam ser encorajados, fortalecidos e despertados, sempre trazendo a eles a realidade do que aconteceu através do sacrifício do Senhor Jesus, sempre focando em Jesus como o principal, porque este é o plano e o propósito de Deus, tudo deve nos levar para Cristo. E aqui neste capítulo 9, versículo 22, ele afirma dizendo que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para que haja a remissão, é necessário que haja o derramar do sangue. Por aí, nós observamos este escritor aos Hebreus sempre enfatizando que nós precisamos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. E o que nós temos ouvido com relação à pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo foi que ele veio com uma missão importante, necessária para salvar a humanidade, porque todos estávamos perdidos, desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus então veio para agregar, reunir, salvar, libertar, transformar. E para isto havia a necessidade de cumprir a justiça divina. E isto se faria através do sacrifício, que no Antigo Testamento era feito através de animais, visando o futuro, quando o Senhor Jesus viria. Portanto, o sacrifício, o derramar do sangue de animais, era feito quase que diariamente. Quando Jesus veio, então, aqueles sacrifícios de animais deixaram de existir, porque agora estava ali o verdadeiro Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ele veio para cumprir o propósito e a vontade de Deus. E ao cumprir, o seu sangue foi derramado, o seu corpo foi oferecido a Deus em sacrifício, ele colocou-se à disposição de Deus, assumindo o lugar da humanidade e oferecendo a Deus o Pai o sacrifício da sua vida como preço de resgate e redenção da humanidade. Quando nós lemos aqui que quase todas as coisas segundo a lei, se purificam com o sangue e sem derramamento de sangue não há remissão, entendemos a pecaminosidade que dominava o ser humano, que foi necessário o derramar do sangue inocente, imaculado e incontaminado de Jesus como sacrifício perante Deus para abrir a nós a oportunidade da remissão que só seria possível através do sangue de Jesus Cristo. E ele, então, ofereceu-se nesta condição. Então, quando nós lemos aqui que é preciso atentar para todas as coisas que já ouvimos, porque já ouvimos falar sobre o sacrifício de Jesus, este sacrifício que ele ofereceu-se a Deus. Então, diz-nos a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 2, o versículo 10,
Diz assim, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, que é o Senhor Jesus. E diz aqui, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, Jesus veio, ofereceu-se através da sua vida para entregar-se a Deus como sacrifício e através da sua morte ele teve o poder de aniquilar aquele que dominava o império da morte, ou seja, a Satanás. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o Apocalipse deixa registrado o que ele disse a João da Revelação, dizendo, eis aqui o que fui morto, mas estou vivo e trago comigo as chaves da morte e do inferno. Então Jesus, pela sua morte, venceu aquele que tinha o império da morte, a saber, a Satanás, destronando-o e subjugando-o. Então, o Senhor Jesus veio com este trabalho tão importante e necessário de oferecer-se como um sacrifício, alguém escolhido para esta importante função. E nós entendemos que, à luz da palavra de Deus, ele, ao realizar este importante trabalho de colocar-se como preço da redenção da humanidade, ele ofereceu-se a Deus pelo poder do Espírito Santo. Diz no capítulo 9 e o versículo 12 que nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma vez. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza da novilha, espargida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por conta disso, ele tornou-se mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, o Senhor Jesus, o sangue dele, oferecido a Deus, foi suficiente para Deus o receber e colocar como condição para a remissão dos nossos pecados, do pecado da humanidade perversa, corrompida, contaminada, escravizada e oprimida por Satanás e as suas artimanhas. Então, só mesmo através do Senhor Jesus Cristo, que ele apresentou-se diante de Deus como o Cordeiro que foi morto ainda antes da fundação do mundo. E pelo derramar do seu sangue, ele então abriu esta oportunidade para que possamos então sermos alcançados e redimidos. Então diz que este havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à direita de Deus. Então diz que com uma só oblação, o Senhor Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E agora então abriu para nós uma porta, um novo e vivo caminho, pelo qual nós podemos chegar diretamente à presença de Deus. Em primeiro lugar, por conta da remissão dos nossos pecados.
E o elemento principal para nos redimir foi o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, um sangue imaculado e incontaminado. Quando Pedro escreve, ele diz: porque não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, com prata ou ouro, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que se ofereceu a Deus, conforme ele registra aqui na sua epístola. Ofereceu-se a Deus ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então aqui está a validade do sacrifício de Jesus. O derramar do seu sangue foi para cumprir esta necessidade, esta condição diante de Deus, e a partir de que este ato foi cumprido diante de Deus, Deus abriu-nos esta oportunidade, como eu disse, para a nossa redenção, o nosso resgate e a remissão dos nossos pecados, pelo qual, através do Senhor Jesus Cristo, então, chegamos à presença do Senhor, somos perdoados, libertos, transformados, justificados e adotados na família divina. Então agora desfrutamos desta bênção por conta do sacrifício efetuado por Jesus uma única vez. Não houve necessidade de fazer uma segunda vez. Uma única vez ele fez e está consumado, completo, realizado, finalizado, terminado. Não há nada mais a acrescentar àquilo que Jesus fez, porque o que Jesus fez é de uma perfeição tão grande, tão incrível e poderosa, que nada mais precisa acrescentar para a completude da redenção. O que Jesus fez é suficiente, é capaz de nos redimir, de nos resgatar, de nos libertar e tirar-nos deste peso e jugo de escravidão e levar-nos à presença de Deus por meio de Jesus. O sacrifício de Jesus não foi um sacrifício em vão, foi um sacrifício necessário, indispensável, porque se não houvesse o sacrifício de Jesus, o derramar do seu sangue, nenhum de nós hoje estaríamos propagando a salvação e dando o testemunho pessoal de que nós fomos salvos por Jesus, libertos por ele, redimidos pelo seu sangue e perdoados também pelo seu sangue. Não haveria isto o que contar, mas como Jesus cumpriu este plano e este propósito, e o sacrifício de Jesus, ele é eficaz e permanente, nós já há muitos séculos depois deste oferecimento a Deus o Pai, ainda desfrutamos do poder, da eficácia do sacrifício de Jesus. Ele não foi invalidado, ele não se tornou ultrapassado, ele não perdeu a sua eficácia. Ele continua com o mesmo poder, com a mesma eficácia, redimindo, resgatando, libertando vidas e conduzindo-as à presença de Deus. Então encontramos aqui este primeiro ponto, que sem sangue não há remissão de pecados, não há perdão, não há justificação, não há acerto da vida diante de Deus. Há necessidade de sermos marcados pelo sangue de Jesus. Este sangue carmesim, sangue precioso de Jesus, que ele derramou como um sacrifício diante de Deus, e ele
ofereceu-se a Deus pelo Espírito eterno. Então, nós observamos aí este primeiro ponto importante na Epístola aos Hebreus, de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quem derramou o sangue foi o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador. Então, este é o primeiro ponto. O segundo que nós encontramos está no capítulo 11 de Hebreus, o versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele, se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, primeiro ponto, nós observamos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Segundo ponto é que sem fé é impossível agradar a Deus. A única maneira que nós temos de agradar a Deus e desfrutar da sua comunhão é chegarmos a Ele em fé, crendo, confiando. E a palavra de Deus nos afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, à medida em que nós ouvimos a palavra de Deus e cremos na palavra de Deus, ela é geradora de fé no nosso coração. E quando encontramos nesta mesma epístola que Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé, nós entendemos aqui que através de Jesus nós também recebemos a fé. Falamos aqui que através do sangue de Jesus nós recebemos a remissão dos nossos pecados, a redenção, a libertação. E através de Jesus, de ouvirmos a sua palavra, que fala a respeito de Jesus, ele gera fé em nosso coração. Então ele é o autor, é quem gera fé, é quem solidifica a fé, é quem leva a fé ao seu amadurecimento pleno. Então Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, da minha fé, da sua fé, da nossa fé. Então, por isso, o escritor aos Hebreus deixou registrado: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Para se aproximar de Deus, só existe um meio, e é pela fé. Não havendo fé, não tem como se aproximar de Deus. É impossível. Não existe nenhuma possibilidade de a pessoa chegar-se a Deus para agradá-lo se não tiver fé. Então, fé é condição indispensável para que a pessoa aproxime-se de Deus e procure agradá-lo em razão da fé que foi gerada por Jesus no nosso coração. Então está escrito aqui: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe. Como é que vamos crer na existência de Deus? Através da fé. O que a palavra de Deus diz, o que a natureza, as obras demonstram a respeito de Deus, isto gera fé em nosso coração. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de fé para crer na existência de Deus. Deus existe e é o soberano, está acima de tudo e acima de todos. E as coisas criadas, elas partiram do poder da palavra de Deus. Nós que estamos vivos, nos locomovemos para um lado, para o outro, somos a prova maior da existência de Deus, porque fomos formados pelas mãos de Deus. Deus formou o homem do pó da terra, a sua imagem e a sua semelhança, e soprou nele as suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós somos a prova viva da existência de Deus.
Então não há como negar a existência de Deus. Quem o nega é porque está no estado de ignorância, porque ele deve olhar para si mesmo como ele veio à existência, como ele vive, como ele se locomove. Isto tudo identifica o poder criador de Deus. Mas para se aproximar de Deus, é preciso aproximar-se em fé. E conforme está escrito aqui, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, é condição primordial ter fé. Crer que Deus existe e, segundo, crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, crer na existência de Deus para buscá-lo. E ao buscá-lo, crer que Deus é aquele que recompensa os que o buscam. E as recompensas de Deus, elas só podem vir a nós. E nós só podemos desfrutá-las delas se, na verdade, demonstrarmos esta fé preciosa diante de Deus, pela qual nós podemos crer na sua existência e receber o que ele tem para galardoar os que o buscam. Então, todos aqueles que exercem fé para crer em Deus e buscá-lo, eles estão no caminho certo. Feliz foi o escritor desta epístola a pontuar estas condições necessárias. Sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Então, são condições necessárias e indispensáveis. Se faltar, não tem como a parte concluir-se. Se não houver derramamento de sangue, não tem remissão de pecados. Se não houver fé, não pode agradar a Deus. E não pode aproximar-se de Deus. Então veja que uma coisa está sempre ligada à outra. E são condições indispensáveis para se praticar. Porque é impossível aproximar de Deus sem fé. É impossível ser redimido sem o derramamento de sangue. Então esta é a primeira e a segunda coisa importante que nós observamos aqui na Epístola aos Hebreus. Mas há ainda uma terceira, que nós encontramos aqui no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, o versículo de número 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui, nesta terceira condição, esta terceira coisa importante que encontramos em Hebreus, está declarado de que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quer dizer, sem santificação não se pode ver a Deus. Sem fé não se pode agradar a Deus. Sem derramamento de sangue não se pode ser redimido. Então, tudo isto foi necessário a acontecer para que as coisas cumprissem-se plenamente na nossa vida. Então, pelo sangue de Jesus, somos redimidos. Pela fé em Deus, nós o agradamos. Pela santificação, nós temos a condição de ver a Deus. Porque Deus é santo e exige santidade do seu povo. Nós não temos na nossa vida o estado de santidade, mas nós somos levados através do processo da santificação. E o que é santificar-se? Santificar-se é separar-se deste mundo de trevas, de pecado, com as suas influências, os seus prazeres, os seus deleites, as suas estratégias, e nos voltar totalmente para Deus, para vivermos separado para uso exclusivo do Senhor e viver na dependência do Senhor, adorando-o com uma vida santificada. Então, através da santificação é que nós podemos ver o Senhor. E este escritor, conforme disse,
ele foi bem feliz em pontuar estas condições necessárias. Isto para animar, encorajar e despertar aqueles irmãos que estavam num sofrimento muito grande. Alguns não estavam resistindo, mas a palavra de Deus sempre foi dirigida a eles no sentido de fortalecê-los, encorajá-los e animá-los, para que eles mantivessem-se firmes e prosseguissem adiante, servindo e adorando ao Senhor. Então aqui está: segui a paz com todos. Em primeiro lugar, ele pede que se siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é preciso que se tenha uma vida santa. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que se santifique. A palavra de Deus diz: quem é santo, seja santificado ainda. Então, o Senhor disse: e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, é uma exigência de Deus para a nossa vida. Visto que o pecado macula, corrompe, o pecado destrói a vida humana, a santificação nos tira daquele processo corrompido, nos leva à presença de Deus e ali somos santificados, a impureza é tirada, é purificada, nossa vida é transformada e é santificada para estar na presença do Senhor. E somos declarados santos para servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, quando encontramos isto, nós tomamos a consciência de que há necessidade, sim, de viver em constante santificação. Não deve ser algo esquecido, mas deve ser uma prática constante, diária na nossa vida, para não perdermos o contato e a aproximação com Deus. Isto nos é possível através da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, observamos aqui esses 3 pontos ou coisas importantes que encontramos na Epístola aos Hebreus. Em primeiro lugar, nós encontramos que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Explicamos por que foi necessário o derramar daquele sangue de Jesus, para nos tirar de onde estávamos, nos trazer para perto, operar em nós uma transformação, uma libertação completa e total, para nos colocar à disposição de Deus. Portanto, estamos marcados, lavados, redimidos, purificados pelo sangue de Jesus. O segundo ponto que observamos é que para se aproximar de Deus é impossível se não houver uma atitude de fé, uma fé viva, uma fé genuína, uma fé dinâmica, uma fé ativa, poderosa em Deus, uma fé que age, que se movimenta. Então está escrito que ninguém sem fé é impossível agradar a Deus. Só pode agradar a Deus quem, na verdade, vive em função da fé. E a fé para crer na existência de Deus e a fé para crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E a terceira condição que nós observamos é sobre a santificação. Sem santificação, ninguém pode ver ao Senhor. Deus, ele se mostra, ele se dá a conhecer, mas para nos aproximarmos de Deus a esta condição, é preciso cumprir o que ele requer de cada um de nós. Então, a exigência de Deus para nós é esta, é que deve haver a santificação, a separação do mundo, do pecado, de tudo que desagrada a Deus e ser separado para uso exclusivo do Senhor. Se nós cumprirmos esta parte requerida pelo Senhor, à luz do que diz a Bíblia,
nós teremos condições de ver o Senhor. Então, são 3 condições necessárias: a redenção pelo sangue, o aproximar de Deus pela fé e o ver a Deus através da santificação. Então, é isto o que nós precisamos sintetizar na nossa vida e no dia a dia não esquecer. São apenas 3 coisas importantes, mas necessárias e fáceis de memorizar e gravar no coração. Para servir a Deus, para ser redimido, liberto, perdoado e transformado, eu precisei da remissão dos pecados. E para que houvesse a remissão, foi preciso o derramar do sangue de Jesus. Ele derramou o sangue dele para redimir a minha alma. Estou hoje redimido pelo sangue de Jesus. Para agradar a Deus, eu preciso exercer fé e crer na existência de Deus e chegar a Ele em atitude de fé. Chegando em fé, nós temos esta plena comunhão com Deus. E para ver a Deus, é preciso ter uma vida santificada, uma vida que está aliada com o propósito de Deus. Como Deus é santo, nós precisamos estar santificados para nos aproximar de Deus. Nenhuma impureza, nenhum pecado, nenhuma iniquidade escondida no coração, mas uma vida santificada. O processo da santificação na nossa vida. Com isto, nós podemos chegar e ver a Deus. Que o Senhor nos ajude, que Ele continue dando-nos a sua graça, nos abençoando, para que tenhamos sempre em mente que houve a necessidade do derramamento de sangue para a nossa remissão, a necessidade da fé para agradar a Deus, a necessidade da santificação para ver a Deus. Tudo isso nos é colocado como condições e acesso à presença de Deus. Depende de nós cumprirmos esta parte e chegarmos a desfrutar a bênção de Deus sobre a nossa vida. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.